Olá, bom dia. Ele foi o terceiro deputado mais votado dessa legislatura e chegou aqui com uma carga bem pesada para o primeiro mandato. Mas, fora isso, já apresentou muito trabalho nesses primeiros meses de legislatura aqui na Assembleia Legislativa. E é sobre isso que nós vamos falar, porque quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o deputado Carlos Lula. Bom dia, deputado. Bom dia, Elda. Sempre uma satisfação, um prazer estar aqui, a gente poder estar conversando sobre essa nova fase, né? Eu que já vim tantas vezes aqui, agora vindo como deputado. Eu já entrevistei muito o secretário de Saúde, Carlos Lula, né? Agora eu vou entrevistar o deputado Carlos Lula. É diferente uma coisa da outra, né, deputado? É muito diferente. A responsabilidade continua sendo muito grande, mas é muito diferente a dinâmica do Poder Legislativo para a dinâmica do Poder Executivo. Meio que no Poder Executivo a gente tem o poder de decidir, muitas vezes a gente decide sozinho. Aqui no Legislativo a gente nunca decide sozinho. A gente sempre decide com pelo menos mais 41 pessoas junto com a gente. Então, entender essa dinâmica e entender como se desenvolve as políticas públicas e como a gente tem condição de articulando, fiscalizando, sugerindo, propondo, a gente tem condição de melhorar a vida das pessoas, é esse o desafio do Poder Legislativo. Porque eu imagino assim, como os deputados que chegam para uma nova legislatura, eles vêm para uma casa que eles, mesmo que eles já tenham passado por aqui, eles não conhecem o funcionamento. E cada um vem com uma proposição diferente. Vem um do sul do estado, vem outro de outro lado, vai reunir todo mundo. Depois que chega aqui, imagino que vocês são deputados do Maranhão inteiro, mas cada um com suas convicções. Dá um trabalhinho acertar todas essas convicções e transformar num projeto único, vamos dizer assim, para a população? A principal característica da casa é a pluralidade. A casa ela é muito diversa. São 42 deputados das mais diversas regiões. Se a gente for ver, tem gente que tem do litoral norte, a gente do sul do estado. Isso. Tem gente do extremo leste, a gente do extremo oeste do estado. Então, assim... Todas as pontas do estado. Tem todas as pontas do estado, elas estão amarradas aqui. Tem gente que representa Imperatriz, tem gente que representa São Luís. De modo que entender essa dinâmica, compreender isso e, mais do que isso, conseguir fazer essa amarração. Esse é o desafio do Poder Legislativo e do Poder Legislativo para o século XXI, porque a gente também tem que ter essa compreensão que a gente vive uma mudança de era. A gente não vive só uma era de mudança, a gente vive uma dimensão diferente do mundo hoje que a gente tem de se adaptar. O Poder Legislativo, quando ele surge com proeminência. Ele era o mais forte, era a capacidade da gente falar, da gente se expressar, da gente passar dias, e veja, quando surge o Poder Legislativo, o orador parava de falar, e por isso falar, só quando ele cansava. Meu Deus! Então, assim, ele podia passar um dia falando. E essa dinâmica da sociedade, ela não existe mais. Não tem como a gente permitir debate que leve anos a fio, décadas. Para te dar um exemplo, vamos voltar um século. Código Civil de 1916, para sair da Assembleia Legislativa. Ele surge em debate que vem de 1890. Então, assim, são 20, 30 anos de debate no Congresso para poder formar um código, que acaba nascendo no século XX, mas com cabeça do século XIX. Isso, verdade. A mesma coisa do Código Civil atual. Ele começa debatendo na década de 70. Então, assim, a pergunta que a gente faz é, será que a gente tem condição ainda hoje, do mundo do século XXI, de esperar tanto tempo para soluções? Não tem como. Hoje a vida tem outra dinâmica, os problemas pedem soluções muito rápidas, eu digo muito, vamos dizer muito rápidas assim, por exemplo, a gente tem problemas que você precisa de adequações imediatas. Isso passa pela Assembleia, quando passa, como faz para adequar essa pressa que tem a nossa vida corrida de hoje, do século XXI, com essa, vamos dizer, com esse trâmite um pouquinho mais demorado que tem o Poder Legislativo? E eu acredito que é essa dinâmica que a gente tem que entender para criar um legislativo do século XXI, com a cabeça do século XXI. Primeiro, compreender que a gente não vai ter esse tempo de debate tão alongado quanto a gente tinha, que a gente sedimentava a ideia, escutava especialistas, sentava, a gente precisa de respostas rápidas. E os problemas da sociedade também são avassaladores. A gente vive num tempo em que a gente não tem a mesma compreensão de tempo e espaço que tinham meus pais ou meus avós. Isso, com certeza. O tempo passa muito mais rápido, a dinâmica social ela é muito mais rápida. Então a gente precisa aumentar a velocidade do Poder Legislativo
com uma dificuldade, sem perder a nossa capacidade de debater o conteúdo correto. A gente não pode cair no erro de simplesmente dar respostas fáceis. Rápidas, fáceis, que não tenham porque a sociedade quer, nem resultados. mas que não vão ter resultado. Por exemplo, um problema que precisa de uma atenção urgente de resposta rápida e mesmo assim respostas que deem resultado. Violência nas escolas. Todo mundo está falando sobre isso, todo mundo está debatendo sobre isso, e aí a gente fica se perguntando como resolver uma situação tão complicada, em tão pouco espaço de tempo, mas porque a sociedade precisa de resposta imediata. Como faz isso? Eu mesmo já até apresentou um projeto nesse sentido. Então, Elda, esse eu acho que é um exemplo de um problema onde o Poder Legislativo ele pode ir muito bem, e aí sem nenhum demérito às propostas que foram apresentadas, ou dar respostas muito fáceis para problemas complexos e logo a gente ter um resultado muito ruim. Te digo isso porque eu posso pegar o exemplo da Assembleia do Maranhão, mas posso pegar do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Foram propostos muitos projetos. A gente propôs o botão de pânico, a gente propôs a porta rotatória, a gente propôs... Detector de metais. Detector de metal, a gente propôs revista em bolsa de aluno. A gente propôs policial nas escolas, enfim, polícia armada, escola privada. A gente propôs muita coisa. Não que eu seja contra esse tipo de política, porque a gente precisa, num primeiro momento, acalmar a sociedade, sim. dar segurança para a sociedade. Mas a gente precisa entender e compreender que a dimensão do problema, ela não é na escola. Quando um adolescente ou uma criança se sente à vontade para esfaquear um professor, para matar um colega de turma, é porque algo de muito mal vai na sociedade. É um problema muito mais grave. Elda, 30% dos adolescentes e crianças, após a pandemia, 1/3, 1 a cada 3, tem sintoma de ansiedade e depressão. É sinal de que uma coisa não vai bem. Criança com ansiedade e depressão é uma coisa... Então, assim, é sinal de que uma coisa não vai bem. Verdade. Então, veja só, ou eu debato isso e veja, é um problema que perpassa não só a escola, porque a criança passa mais tempo onde? Ele passa 25 horas por semana na escola, se muito. Vamos botar 5 horas por dia, de 5 dias na semana. Uhum. O resto do tempo ele está onde? Ele está em casa. Família. A família não notou nenhum comportamento inadequado dessa criança, desse adolescente. Então, assim, se a gente não chamar a comunidade escolar inteira e aí envolver pais, né, envolver a família, envolver os professores que passam por problemas seríssimos. Teve proposta de ensinar jiu-jitsu para professor, de dar arma para professor. Jiu-jitsu veio depois dessa reação da professora lá, então, que conseguiu imobilizar a criança. Mas vê só, isso não é papel de professor, verdade. O professor agora vai virar polícia dentro de sala de aula. Então, assim, a gente tem que fazer um debate adequado, ainda que dê resposta imediata, porque a gente precisa de solução imediata para dar segurança. E eu te digo algo que aconteceu comigo. Eu me assustei. Meus filhos estudam numa escola onde eu estudei. E pela primeira vez, nesses anos todos, eu fui deixar meu filho na escola e olhei segurança armado. Eu me violentei com aquela imagem. Imagina. Porque assim, a gente passa... Não combina, né? Não combina. Policial não combina. Arma dentro de uma escola e escola infantil. Não combina. Deixa a criança de 5 anos chegar lá na porta, tá um segurança armado. Eu me assustei e veja, eu sou uma pessoa muito tranquila. Mas o sentimento que eu tive naquele momento foi de impotência e insegurança. Eu disse, nossa, eu estou deixando meu filho aqui, pode acontecer uma tragédia, pode acontecer um horror aqui na escola, de repente. Então, assim, Só lhe interrompendo, a imagem do policial armado na escola, ao mesmo tempo que ele lhe deu esse choque de educação, arma, violência, coisa, não lhe deixou mais seguro no fato de dizer assim, não, agora tem um policial e ele vai tomar conta do meu filho? Passa essa ideia na cabeça do pai? Eu acredito que na maioria dos pais deve passar a ideia de que, bem, tem segurança armada, sim, então se acontecer alguma coisa, ele vai poder reagir. Mas o meu pensamento já foi no sentido contrário. Sim. Nossa, tem segurança armada, eu estou numa situação de fragilidade. Então, isso. Porque, e aí eu te trago um dado, pra gente, eu gosto de pautar política pública baseada em evidência. Qual é o país do mundo que mais gastou com segurança em escola? Os Estados Unidos. Em 2021, vou pegar um dado aqui de 2021, foi gasto lá 3 bilhões de dólares em segurança.
isso dá 15 bilhões de reais no ano, em um ano. O Brasil não tem nem esse dinheiro para gastar isso tudo só com segurança em escola. Se fosse gastar esse dinheiro, a gente ia gastar em outros problemas da escola. 2021 foi o ano que mais teve ataque. Então, mostra, assim, uma ineficiência quando a gente concentra os esforços só nesse ponto. Não é que isso seja desnecessário. Não é que não se deva falar nesse ponto. Não é que não se deva falar nesse ponto, mas não só nesse ponto. Entendi. Por quê? Porque a gente continua tendo um problema de saúde mental na escola, na sociedade, continua tendo acesso fácil à arma e tem um problema terrível que a gente tem que tratar, que não é nem competência do estadual, mas a gente tem que falar, que é a regulação das redes. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos. Regulação das redes, vamos só guardar esse assunto. O próximo bloco a gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente toma um café, toma uma água e volta para conversar. É só um minuto, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui com o deputado Carlos Lula. Estamos falando aqui um pouquinho sobre segurança na escola e todas as implicações que vêm com esse tema. E a gente está falando de regulação das redes. É isso, né? Regulação das redes, Helder. Internet, ela não pode ser um território livre para eu fazer o que eu quiser. Não, assim, isso é um ponto fundamental. Lula, você é contra a liberdade? Não. Eu sou muito a favor e acho que a internet é uma revolução que, se a gente conseguir entender, a gente tem ganho notável dela. Eu te digo, quando eu era pequenininho, eu me recordo de pedir para a mamãe para comprar a enciclopédia Barça, né? Porque era uma fonte de conhecimento enorme. Quem é aqui um pouquinho mais antigo vai lembrar da enciclopédia Barça. Hoje eu tenho isso na palma da minha mão. Hoje eles não sabem nem o que é isso, não sabe nem o que é enciclopédia, mas existe um negócio chamado Google. Que com alguns cliques ali, eu tenho acesso a conteúdo muito maior que o da enciclopédia Barça. Isso não tem como ser ruim. Então, veja só, se eu quisesse, só que qual é o problema, Helder? Eu adoro literatura, sou amante de literatura, gosto de ler meus livros, e eu tenho uma dificuldade de encontrar pessoas que gostem do que eu gosto. Então, imagina, eu gosto de literatura russa. Se fosse na escola, para eu encontrar alguém que gostasse de literatura russa, era uma dificuldade. Já era complicado. Era agora, uma então... ou duas pessoas. Mas hoje, com a internet, o que eu consigo fazer? Eu digito ali rapidinho, eu encontro comunidades que vão me indicar livros, vão me indicar autores, vão falar comigo, vai ter gente que estuda, vai ter gente que é professor, que ensina. Eu consigo encontrar afinidade muito mais rápido no mundo. Esse é o lado bom. Esse é o lado bom. Isso. Qual é o lado ruim? Do mesmo jeito que eu posso ter acesso à literatura russa, eu posso ter acesso às piores coisas do mundo. Como fazer uma bomba, como cometer um massacre, comunidade de pessoa com depressão. Então, vê só, se eu e Helder, a gente não pode sair daqui do programa e ir ali fora, começar a combinar um ataque na escola, a polícia prende se souber se a gente está fazendo isso, por que eu posso fazer isso na internet? Pois, eu escutei ontem, acho que foi ontem, eu vi o ministro Alexandre de Moraes dizer o que não se pode fazer na vida real, eu não posso fazer na internet. Então não é possível. É a mesma coisa. É o mesmo sentido. Eu não posso achar que é normal ter fórum, as pessoas estarem incitando morte, estarem incitando violência, estarem incitando ataque e as plataformas dizerem não, está aqui, não viola os termos de conteúdo do meu uso. Gente, pelo amor de Deus. A privacidade passou a ser uma coisa tão essencial que a gente apela para ela, para qualquer situação, mesmo quando a gente está fazendo a coisa errada. A gente tem a privacidade e o direito de fazê-la, né? O problema é que a gente tem limitação de liberdade. Liberdade não é fazer o que eu quero. Isso. Liberdade é fazer o que eu quero nos termos do que a legislação me permite. Agora vamos trazer esse ponto que o senhor está discutindo para dentro de casa, por exemplo. Pode ter isso na internet, tudo bem, tá lá, mas você acessa se você quiser. Isso. A gente tem os nossos filhos dentro de casa e a nossa obrigação como pais é cuidar dessa criança, cuidar desse filho. E isso inclui saber o que ele está vendo na internet, não? Isso inclui saber o que ele está fazendo na internet e isso é um pouco da nossa vivência dessa sociedade hiperconectada, muito veloz. A gente não tem tempo nem para aproveitar a relação que a gente tem com nossos filhos. Verdade.
Então, o que acontece hoje, sobretudo em grande cidade, não estou nem falando de cidade que a gente consegue se deslocar rapidamente, mas vamos pensar numa grande cidade que a pessoa, mesmo São Luís, a pessoa às vezes demora 1, 2 horas em tempo de deslocamento no dia. É verdade. Ele passa mais 8, 9, 10 horas trabalhando por dia, ele vai passar mais um tempo dormindo, o que sobra para ele estar com a família dele? Então, e esse também é um sintoma, assim, da gente perguntar assim, que qualidade é que eu tenho do tempo que eu tenho disponível com a minha família? Eu estou conseguindo cuidar? Eu estou conseguindo olhar? Eu estou conseguindo conversar com meu filho? Então, muitas vezes, nesses problemas que a gente tem, os pais não tinham nenhum conhecimento do que o filho estava tendo acesso ou de que o filho tinha algum problema. Aí gera uma responsabilidade maior para a escola, porque quando você bota o seu filho na escola, esse filho que você não tem tempo de ver, você acredita que a escola vai suprir essa lacuna. E você se decepciona quando ela não consegue fazer isso. Aí mostra a fragilidade, aí acontecem fenômenos como esse, acontecimentos como esse, que mostra a fragilidade de todos esses pontos, da família, da escola, da sociedade e de todo mundo. Mas e aí, que tipo de resposta? Porque nesses casos, eu imagino, a gente não pode esperar muito pelas respostas, a gente tem que ter respostas imediatas, ou pelo menos a médio prazo, com discussões que vá nesse rumo. Eu acho que assim, passa por alguns temas. Eu acho que a gente tem de cuidar da segurança imediata. Eu propus um projeto de lei para tentar resolver o tema 2, que é a obrigatoriedade de criação de grupos nas escolas públicas e privadas, inclusive com relatório para discutir saúde mental, para trabalhar a saúde mental de professores e de alunos, né, envolvendo a comunidade escolar inteira. Eu acho que esse é o segundo ponto porque passa por um ponto 3 e 4 que estão conectados, que é assim, a gente precisa de inteligência. Mais do que ter o guarda na porta da escola, e veja, no caso da creche Santa Catarina, ele entrou pulando o muro, né? Então ele não entrou pela porta da frente. A escola não é um bunkerzinho, a gente não pode transformar a escola numa prisão. A escola não é um banco. Por isso que não faz sentido porta giratória. A escola é aberta, ela é livre, ela é espaço de liberdade. Ela é uma escola, é um espaço de educação, de liberdade, de criação. Passa pela inteligência da polícia, porque esses ataques, em geral, eles estão conectados a fórum de polarização política, infelizmente, no mundo. E a polícia tem que estar monitorando isso. Passa por inteligência. Mais 4, a gente precisa ter isso, um canal de denúncia. A comunidade escolar, ela tem que ter segurança, porque na maior parte dos casos, quando acontece isso, os colegas têm noção de que havia esse risco, mas ninguém tem segurança de que vai fazer uma denúncia, que pode ser anônima ou não, e que isso vai ser fiscalizado e a pessoa não vai ser punida por estar denunciando. Fica com receio, a gente precisa ter segurança desse canal, uma espécie de ouvidoria para a escola, onde haja segurança de que o fato vai ser narrado, que o fato vai ser notificado e que vai haver efetivamente alguma medida tomada. Eu não sei se ele chamou a atenção o fato de quase todos esses ataques serem praticados por alunos ou ex-alunos dessa mesma escola onde acontece o ataque. Quer dizer, era um problema gerado ali ou era um problema levado para ali? São tantos pontos para você falar a respeito, né, que a gente fica meio perdido até na discussão, né? Imagina na prática. Eu acredito que o principal ponto é que assim, a escola é um espaço de afetos, né? Se eu tenho problema nessa elaboração do meu afeto, desse meu partilhar, se eu tenho um problema nesse meu dia a dia com o outro, né, é natural não, assim, é mais provável, eu diria, que é esse espaço de afeto que vai ser dizimado. E mais do que isso, a gente tem de pensar, e aí a gente precisa da imprensa, Elda, para fazer a colaboração na cobertura desses casos. É muito parecido com o suicídio. Isso. Se a gente faz a cobertura dando notoriedade ao que aconteceu, a gente chama outros atos similares àquele. É a síndrome do contágio, né? Então, a FIFA fez algo que parece bobo, mas que teve muita consequência. Foi o quê? Ela passou a não mais exibir na Copa do Mundo quando alguém entrava em campo, né? Quando o torcedor invadia o campo. Porque a pessoa que faz isso, ela só quer visibilidade. Quando corta a transmissão e não vai sair mais em lugar nenhum... Qual a graça que teve para eles, né? Então, não teve graça nenhuma. Então,
Quando isso passou a acontecer, a gente praticamente não teve mais episódio de invasão. É um pouco parecido com isso. Quando acontece um massacre desse, se a gente divulga, como divulgou no caso de São Paulo, massivamente. A imagem do aluno atacando a professora, né? É uma imagem que choca, né? Agressiva. Aquilo ali serve de incentivo para outros acontecerem. E a gente tem que ter cuidado nessa semana. Por quê? Porque dia 20 de abril, é uma data simbólica para esses ataques que acontecem nos Estados Unidos. Também é o aniversário de Hitler. Então, assim, é nessa semana... E está sendo anunciado, né, como o dia D, vamos dizer então, assim, é um né? dia que, na verdade, a gente deve se preocupar e deve ter muita atenção, porque problemas podem acontecer, porque isso não é algo individualizado. Isso é importante dizer. Sim. Isso acontece... Não é alguém que pensa sozinho, de repente vai lá na casa, faz uma... Não. Isso acontece em rede, né? É uma rede muito grande que, infelizmente, gera dinheiro para as redes sociais. E esse é o ponto principal. As redes, daí a resistência de algumas redes sociais de tirarem conteúdo desse tipo, esse tipo né? de conteúdo, porque conteúdo de ódio gera engajamento. Nós já falamos nós acabamos não falando dos seus projetos. Você vai ter que voltar aqui para falar sobre a Comissão de Constituição e Justiça, sobre esse outro projeto que eu achei super importante, que é o Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Então, tanta coisa. Mas esse assunto é tão atual e tão envolvente que todo mundo quer discutir, todo mundo quer falar a respeito. Eu acho muito natural a gente ter tomado esse caminho, né, deputado? Não, mas é ótimo que a gente possa discutir esse assunto e tantos outros assuntos. Eu acho que o parlamento ele é plural. E ele tem de ter essa capacidade de, primeiro, entender os problemas que a sociedade passa e tentar encontrar soluções para ele no tempo adequado, mas também fazer um debate adequado. Às vezes, por exemplo, criar o Estatuto da Pessoa com Espectro Autista, isso é importantíssimo, relevante. A gente, quando secretário de Estado, criou o primeiro TEA, né? O governador Carlos Brandão agora quer ampliar, já criou o TEA 12+, quer fazer isso em espaços municipais. A gente está muito feliz com isso e espera que possa avançar nas políticas públicas e mudar a história do Maranhão. Vamos combinar de conversar isso no outro café, vamos tomar mais café para conversar um pouco mais, para falar um pouco mais, né? Com certeza. Só para lembrar que a gente é do parlamento, né? Para falar um pouco mais a respeito de assuntos como esse que interessam todo mundo, todos esses projetos que são apresentados aqui de alguma forma vai impactar a sua vida e é por isso que a gente traz aqui para discutir. Só que dessa vez, a gente deixou em segundo plano porque tinha um assunto mais interessante, a gente acabou discutindo sobre ele. Mas nós vamos continuar conversando. Deputado Carlos Lula, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Volte sempre, a casa é nossa. Obrigado. Vai ter sempre muito café quentinho aqui pra gente. E você já sabe, todo dia 9 horas eu estou aqui esperando você para conversar, para discutir sobre assuntos assim como esse que tocam no dia a dia da gente. Obrigada a você, tchau e até a próxima.